Bom dia ainda, né? Não deu tarde. Mas nós vamos estar falando sobre o islamismo hoje, a segunda maior religião do mundo, ficando apenas atrás do cristianismo, e ela está entre as três maiores religiões, que é o cristianismo, judaísmo e o islamismo, sendo o segundo lugar, como eu comentei. Basicamente, ela se estrutura entre, também, como comento, uma das três religiões de livros, que é como os judeus têm os livros, os muçulmanos têm o deles, que é o Corão, e nós que temos a Bíblia, os judeus têm o Torá. E eu vou explorar um pouco sobre eles, vou falar um pouco sobre a questão do Mohammed, ou Maomé, e sobre a questão histórica, como eles se estruturaram. Depois o Luquinha vai passar um pouco sobre as doutrinas, aquilo que eles praticam, e a forma como eles pensam, e depois o Xandão, ele vai falar um pouco para nós sobre as suas vertentes e a cultura, como que eles se dividiram e quais são os seus aspectos culturais que nós vemos no nosso dia a dia. Por exemplo, o Ramadã, que tempo atrás no Instagram ele fez um negocinho específico para esse período do mês, que se eu não me engano é setembro, mas o Xandão vai comentar mais sobre esses aspectos culturais depois. Então, eu vou passar falando um pouco sobre a biografia do Maomé, ou como eles preferem que chamem, que é Muhammad. Bom, o Maomé, ele tem uma frase aqui interessante que eu não colocou para nós, só para a gente pensar um pouquinho a respeito aqui que ele vai falar sobre mulher também, né? Mas já comento mais sobre a biografia dele. Deus criou a mulher de uma costela, de um osso torto. Se procurares endireitá-la, quebrará. Tenho, pois, paciência com as mulheres. Uma frase dele, para nós considerados bem machistas hoje em dia, mas considerando toda a questão dele histórico-cultural, para eles faz sentido até mesmo numa das vertentes do qual os muçulmanos seguem, que é a versão xiita, eles vão levar isso bem mais no pé da letra. Passa aí o próximo slide, por favor, Xandão. Esse daí não vou falar mais um. Aí, obrigado. O Maomé, ele não é uma pessoa muito importante. De início, quando ele nasceu, ele era de uma família pobre. Os árabes, eles eram geralmente nômades, eles não tinham lugares fixos, pois eles viviam no deserto. Mais para frente eu vou mostrar no slide conforme teve a expansão e onde que eles começaram. Porém, basicamente, eles ficavam ao sul de Jerusalém, mais abaixo, no período ali, quando o povo está entrando na terra de Canaã, quando eles passam o Mar Vermelho, eles vivem por aquela região. Ele nasceu no ano 570, aproximadamente depois de Cristo. Ele não é de um lar muito rico, mas como ele era mercador, e geralmente todos os árabes naquela época, eles também trabalhavam como mercadores, ele acabou desenvolvendo alguns contatos, enriquecendo, ele era muito bom de venda, até mesmo tem uma alcunha que o pessoal dava para ele, que era de homem justo, alguma coisa assim, de acordo com alguns historiadores, e ele foi crescendo e se desenvolvendo como um mercador, como um homem do deserto, alguém que ficava peregrinando. E assim a sua família foi ganhando riquezas e ele foi se tornando um homem até que financeiramente bem. Porém, para uma das pessoas que ele trabalhava como um mercador, ele acabou se casando com ela, que era uma viúva muito rica, e por conta disso, o Maomé, ele ficou rico junto com ela, e a partir deste período da vida dele, ele começou a se dedicar um pouco menos ao trabalho de venda, de mercador, e começou a trabalhar mais, se dedicar mais à meditação, ao pensamento, a reflexões a respeito de Deus, e posteriormente é nesse momento que ele vai ter um encontro com o anjo Gabriel. Mas eu não comentei sobre a cidade dele, é importante comentar. Ele era da cidade de Meca. É uma cidade ali mais ao sul. E nessa cidade, ele vai... Só um minuto, achei. Nessa cidade, ela era... Eita, como que é o nome? Quando tem vários deuses, eu esqueci agora. Fica quieto. Politeísta? Politeísta, obrigado, Robson. Meca era uma cidade politeísta, e como eram várias tribos árabes, porque não era um povo único em si, mas várias tribos, tinham vários deuses, e aproximadamente 300 tipos de deuses existiam nesse período. Então, eles eram politeístas, e nesse momento que o Muhammad ele começa a desenvolver essa aproximação com Deus, e
encontra-se com Gabriel, ele se encontra com ele tem a revelação. Gabriel fala para ele anotar as coisas que ele estava ditando, porém o Muhammad, ele não sabia escrever, então ele é levado a decorar tudo isso. E após ele decorar, ter essa epifania e todas essas coisas, ele retorna para sua casa, onde já estava com a sua esposa, a Rick, e alguns seus parentes, essas coisas, e ele fala dessa revelação. Essas pessoas, elas entendem que, de fato, foi uma revelação que Muhammad teve, e eles começam a pegar essa ideia. Então, ali dentro do lar, ele começa já um início do islamismo, porém, vai ter realmente um início oficial em 622, mas eu já comento sobre isso. Mas ele tem, então, esse início da revelação, ele começa a falar para sua família, e dentro da cidade de Meca, ele começa a pregar sobre isso. Só que o Alá, quando se revela para ele, ele fala: eu sou o único Deus, e isso está dentro de um dos jargões dele, como o Luquinha vai comentar mais para frente, na parte de doutrina. Porém, ele vai falar: olha, não existe essa questão de vários deuses, existe apenas um. Nós temos que ser monoteístas. E ele começa a pregar sobre isso, e algumas pessoas começam a aderir a esse pensamento. Porém, muitos mercadores que não acreditavam nessa ideia, e também a questão de Allah, ele falava que não deveria fazer estátua sobre ele, não deveria ter imagem, e o Muhammad pregando sobre isso, ele começa a quebrar um pouco a venda de estátuas e de vários deuses do local. Então, os mercadores daquela região de Meca expulsam o Muhammad. Eles vão atrás para tentar capturá-lo, e ele foge com a sua família para a cidade de Medina, como o Gui comentou. E na cidade de Medina, ali ele começa a desenvolver de forma maior o pensamento do Islã, o pensamento que viria a se tornar a religião islâmica. Então, por volta do ano 610 até o ano 622, ele fica na cidade de Medina, que fica um pouco mais ao norte de Meca, e lá ele começa a ganhar mais seguidores, mais pessoas, até formar uma tropa, muitas pessoas o seguindo. Então, ele decide retornar para conquistar Meca. E por que ele tem essa grande importância? Vocês vão ver que depois tem uma pedra que o Ali vai mostrar, chamado Kaaba. É uma pedra preta gigante, e que eles entendem que ali onde está aquela pedra é onde Deus deu água para Ismael, que é o segundo filho, ou o primeiro filho de Abraão, e que Deus guardou ali, deu toda essa descendência para eles, onde eles estão hoje. Então eles ficam em volta daquela pedra, e o Muhammad, ele compreende que é necessário que ali seja a base do início de tudo. Então por isso ele retorna a Meca, e agora com muito mais seguidores, ele toma essa cidade, ele retorna na Hégira, se eu não me engano, Hégira, não sei como fala certinho, que é a peregrinação, emigração, que chama emigração, que eles saem de Medina e vão para Meca, nessa Hégira. Então eles emigram para lá, eles conquistam a cidade à base da força, e ali, então, ele faz que a cidade deixe de ser politeísta e passe a ser a monoteísta. Mas, principalmente em ser monoteísta, ele constrói um Estado teocrático. Ele desenvolve que todas as leis, todas as coisas que estão acontecendo ali, tem que ser feita a partir de Deus. Então, a partir daquilo que Deus tinha revelado para ele, ele tinha decorado, tinha se revelado através do anjo, e ele tinha decorado das leis, ele constrói as leis do Islã, as leis que o pessoal daquela cidade deveria aderir. Então, ele começa a desenvolver a religião do Islã, começa a crescer pessoas dentro desse período, e assim você tem um início. A partir do ano 622, no dia 16 de julho, quando eles, nessa Hégira, eles invadem a cidade de Meca, e ali instauram o seu reinado e começa uma teocracia do islamismo sobre a religião árabe. As pessoas começam a deixar de ser, tanto voluntariamente quanto de forma obrigatória, deixam de ser politeístas e passam a ser monoteístas. Mas, dentro de todas essas questões, conforme foi tendo um tempo, existiu uma lei que eles criaram chamado Umma, que essa lei desenvolveu o quê? Que existia vários povos, só que eles poderiam continuar servindo seus deuses. Por exemplo, tinha os judeus, tinha os cristãos, eles poderiam continuar cultuando Jesus, poderiam continuar cultuando Yahvé, mas eles não poderiam interferir nas práticas de adoração a Allah. Eles não poderiam interferir
na vida religiosa dos islãs, dos muçulmanos. E ao fazer isso, eles têm essa liberdade, mas para conseguir ela, eles teriam que pagar um imposto bem maior do que as outras pessoas, para eles terem essa liberdade de culto comum deles. E vale ressaltar uma coisa que eu não comentei, o significado do Islã. O que significa o Islã, de islamismo? Significa total submissão. Eles eram totalmente submissos àquilo que Alá iria se desenvolver, aquilo que Alá iria fazer e iria conduzi-los. E dentro disso, tem uma coisa que a gente já viu, a gente ouve de vez em quando, que é o jihad, que dentro do islamismo, eu acabei não colocando aqui, mas pode deixar nesse slide mesmo, Xandão. Dentro do islamismo temos o jihad, que é a guerra, as guerras santas dos islãs. E eles entendiam que existia dois tipos de guerra do jihad, e que aí que proporciona, uma incentivava a outra. Uma das jihads era a guerra interior, e a outra jihad era a guerra exterior. Na medida que eles venciam os atos pecaminosos dele, a vida que não condizia com os aspectos de Alá, na medida que eles iam vencendo, eles iam se aproximando de Alá. E com isso, fazia com que eles fossem mais islã, mais submissos às vontades dele e iam guerrear as guerras santas para que os outros povos também conhecessem Alá e pudessem permitir o culto sem proibições dos muçulmanos para esse Deus. Então, essa jihad que acontece tanto no interior, no exterior, proporciona essas guerras, e aí começam os períodos de conquista. Em 622, como eu comentei, quando Mohammed entra em Meca de novo, ele passa, então, a governar, porém, ele morre depois de 10 anos, ele morre muito cedo, então ele passa 10 anos governando. E aí, a gente passa o governo para os califas, os califados. Por quê? Porque o Mohammed não tinha nenhum filho grande que pudesse assumir. Então, os primeiros discípulos de Mohammed, eles assumem essa parte, que são os califas, e começam os seus governos. Que o primeiro governo maior, que é dividido em duas partes, que é o de 632 a 661, que é o califado ortodoxo. O que isso significa? Eram as primeiras pessoas que seguiram Mohammed, e desenvolveram ali, eles sabiam melhores as doutrinas, as coisas que o Mohammed tinha ensinado. É dentro desse período que eles escrevem o Alcorão, porque, como eu comentei, o Mohammed ele não era letrado, então ele não sabia escrever, ele decorou tudo. Nesse período do primeiro governo ortodoxo, então eles reúnem as pessoas que estavam próximas, todos os califas, e começam a escrever o Alcorão. Abre um parêntese, o Alcorão para eles só deve ser lido na língua arábica. Não arábica, desculpa, não sei como é que fala, perdão, mas na língua deles, deve ser lido na tradução original, no árabe, obrigado, Gui, na escrita original, e todos aqueles que são traduzidos, eles expõem o sentido do texto, mas não aquilo que o texto diz de verdade. Então, eles entendem dessa forma, que a única leitura verdadeira que você tem do Alcorão é em árabe, não nas outras traduções. Nas outras traduções, você só tem o sentido do texto. Então, dentro desse momento do governo califado, mais para frente, eu acho que é o Luquinho ou a Lei que vai retornar, que é a questão dos xiitas e dos sunitas. É dentro desse período do primeiro governo que tem essa divisão. Porque os xiitas, eles vão defender que é só as últimas pessoas que governaram dentro de 661, as 3 últimas que deveriam continuar, que eram pessoas que tinham ligação sanguínea com Maomé e que todas as coisas deveriam ser feitas ao pé da letra. Esses eram os xiitas. Os sunitas, eles entendiam que qualquer pessoa que esteve próxima de Maomé, mas que seguisse exatamente o que estava escrito nas leis, é que poderiam governar. Então, você tem essa grande divisão. O maior deles são os sunitas do que os xiitas, mas tem essa divisão a partir desse momento, desse primeiro governo. Só que, no final, em 661, eles chegam ao acordo. Eles chegam a um acordo onde um tratado de paz por um homem chamado Muawi I. E aí, a partir desse tratado de paz entre os califados, entre os sunitas e os xiitas, quebra-se, então, esse governo ortodoxo dos primeiros califas e começa o segundo, que é o do Omíada. E ele vai até 661 a 750. E após ele também vai ter guerras civis dentro da própria região árabe ali,
Passe mais longe, por favor, Xandão. Mas ele é um dos principais. E depois dele, tem um outro, mas só que esse já se distancia um pouco mais. Por isso eu não coloquei no slide, mas é o Califado Abássida, que pega de 750 até 1258, próximo à queda de Constantinopla. E aí eu já retorno, porque depois da queda de Constantinopla, nós temos os 3 impérios, que é o Império Mogol. Oi, um minutinho? Só vou falar esse 3 impérios, obrigado. O Império Mogol, o Império Otomano e o Império Safávida, que é os que pegam desde da queda de Constantinopla, que é o quê? Finalzinho do século XV, 1450 e tantos, e até o século XX, se eu não me engano, eles vão nesse governo. Eu já continuo só para explicar o mapa e aí já passo para o Luquinha. Já vou enviar o link na sala.